Voz da Comunidade. Os trabalhadores em educação definiram por iniciar uma greve a partir do dia 27, caso não haja avanço nas negociações. Dessa vez são os trabalhadores concursados, professores, trabalhadores da secretaria e biblioteca que prometem se mobilizar. A possível greve é motivada por diversos problemas que, de acordo com o Sindirrede, pode provocar um apagão na educação. As diretoras sindicais Rosemary, Luana, Carol, Thalita e o diretor Fernando irão expor os problemas centrais que as escolas vivem neste momento. Começamos com Rosemary, que é professora de atendimento educacional especializado, formada em educação especial pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Rosemary fala um pouco sobre a proposta da Prefeitura para este atendimento. O que a Prefeitura está propondo ao realizar os contratos com as OSCs é mais do que transferir para essas instituições a terceirização dos profissionais de apoio às crianças com deficiência e transtorno. O que está implementando é transferir para as OSCs o planejamento do atendimento pedagógico dessas crianças e, para isso, a Prefeitura institui que as OSCs contratem professores que irão elaborar o que os apoios apliquem, transferindo a estes profissionais funções de professores. O professor do atendimento educacional especializado será alguém que monitora as OSCs com informações. Isso é inaceitável. E é urgente que a Prefeitura amplie o número de professores de AEEs nas escolas, para que estes elaborem e apliquem em colaboração com os professores regentes de cada sala de aula o plano educacional individual dos estudantes com deficiência. E no que diz respeito à terceirização dos profissionais de apoio e de qualquer outro trabalhador das escolas municipais, está mais do que provado que ela precisa acabar. Agora nós vamos ouvir a denúncia que a Luana aqui do Sindirrede faz e logo na sequência vamos ouvir a sonora do Luciano Alves, que é diretor tesoureiro do Brasil Laico. Na última quinta-feira, na Assembleia dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, nós tivemos a denúncia sobre as OSCs que estão sendo contratadas sem licitação pela Prefeitura para coordenar o atendimento educacional especializado na nossa rede. Essas instituições são, em sua maioria, instituições confessionais e a presença dessas instituições religiosas nas escolas fere o que diz a Constituição sobre o ensino público laico no Brasil. Luciano Alves, assistente social e doutorando em laicidade pela PUC São Paulo, diretor tesoureiro do Movimento Brasil Laico, vai comentar pra gente quais são os riscos da quebra da laicidade no serviço público, em especial na educação. Nós recebemos com bastante preocupação essa notícia aí de Belo Horizonte, porque se trata de mais um episódio, mais um capítulo, chamar assim, né, do projeto de poder do fundamentalismo cristão no Brasil, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, que é a criação de formas de ataque político e jurídico à laicidade do Estado, e a educação é uma área que é tradicionalmente, do ponto de vista da constituição da laicidade, uma área muito visada pelas religiões, pelo seu potencial de formação da sociabilidade humana. Então a gente tem enfrentado uma epidemia que a gente chama, né, de leis de introdução da Bíblia nas escolas municipais, estaduais, intervalos bíblicos. Então a gente tem o Movimento Brasil Laico feito diversas representações junto ao Ministério Público e também solicitações de participação no debate junto a processos existentes no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso ameaça o princípio da laicidade, que é o princípio da separação do poder político da influência da religião. Então a religião, a partir deste princípio constituinte do Estado democrático de direito, deixa de participar do poder do Estado, participar do poder político do Estado. E esse princípio, ele existe na nossa Constituição, não só na nossa, na Constituição dos vários países aí, que entendem que não devemos voltar ao passado no qual a religião dominava mentes e corpos. Não existia democracia. Então, a laicidade de Estado
Estado é um pilar da democracia. A importância da manutenção da laicidade tem a ver com isso. Porém, esse debate não foi feito por completo no Brasil. Então, a Constituição de 88 prevê, no seu artigo 19, que o Estado não pode estabelecer cultos religiosos, não pode subvencioná-los, ou seja, custeá-los, organizá-los e manter com eles relações de aliança. Aí, no final desse artigo, desse inciso dessa parte do artigo, nós temos uma ressalva, que é, na forma da lei, isso é possível, desde que seja para a colaboração do interesse público. Mas isso não foi feito na forma da lei. Então isso está aberto à interpretação de quem quer que seja. Então é nesse ponto que entra o projeto fundamentalista religioso cristão, que é utilizar essa interpretação do interesse público para impor que o pensamento religioso é importante para todos os setores das políticas públicas. É o que me parece que está acontecendo aí na experiência de Belo Horizonte, que percebe que a ausência de licitação para um serviço tão importante, que é o serviço de atendimento a pessoas com transtorno global de desenvolvimento, deve ser executado por entidades religiosas. Ou seja, o entendimento de que o expertise, chamado expertise, um know-how, está com essas entidades. A gente não conhece qual é esse know-how, a gente não tem um edital de licitação que pede para essas entidades este know-how. E um know-how que a gente espera tem que ser baseado por premissas científicas, por experimentações comprovadas de que este atendimento é adequado cientificamente e não baseado na naturalização de que a religião serve para tudo. Buscando interromper com isso que a gente está com a proposta de um projeto de lei junto com o mandato do deputado federal Henrique Vieira, que é de regulamentar a laicidade no Brasil. A gente está chamando de Estatuto da Laicidade da Liberdade Religiosa do Brasil. Então a gente pretende com isso regulamentar não só o artigo 19, mas partes do artigo 5º e outros trechos da Constituição que se referem à relação entre Estado e religião. Agora nós vamos ouvir o diretor do sindicato, Fernando, que vai falar sobre a situação dos trabalhadores terceirizados que recentemente fizeram uma greve de 17 dias. Trabalhadores da Caixa Escolar, que são os trabalhadores contratados que trabalham na escola integrada, no contraturno das crianças, esses trabalhadores estão vivendo uma insegurança jurídica desde o início do ano, porque até então a prefeitura não assinou o acordo coletivo de trabalho desses trabalhadores. Isso é um problema porque o acordo coletivo de trabalho ele tem vários pontos, né? Não se trata somente da questão salarial, mas tem vários pontos que estão no acordo coletivo de trabalho que estão além das convenções das leis trabalhistas, a CLT. Não houve ainda essa assinatura, a prefeitura ainda não se moveu para realizar essa assinatura do acordo coletivo para esses trabalhadores. No que se refere aos trabalhadores terceirizados da MGS e também da Arte Brilho, existem vários outros problemas. A Arte Brilho pegou um contrato emergencial por 3 meses para 2 funções das escolas, dos trabalhadores, que é a função de cantina e portaria. Só que aí tem vários problemas, porque tem vários trabalhadores dessas 2 funções que ainda não receberam salário, ainda não receberam vale transporte, ainda não receberam ticket de alimentação. A empresa não se move para resolver esse problema. No que se refere aos trabalhadores apoios à Educando, existe uma decisão política da prefeitura de retirar esses trabalhadores do acordo coletivo de trabalho ainda na MGS. Qual que é a questão? Existem os outros cargos, tirando cantina e portaria, que permanecerão na MGS. Mecanografia, faxina, artífice e apoio Educando permanecerão na MGS. Mas, em contrapartida, a prefeitura optou por retirar os apoios a Educando do acordo coletivo ainda dentro da MGS, sob a desculpa de que esses trabalhadores vão para OSCs até o meio do ano. Só que a prefeitura ela não esclarece se vai ter OSC para todo mundo, se todos os trabalhadores serão absorvidos, porque tem os trabalhadores do quadro reserva que ainda não foram contatados pelas OSCs. Então, são vários problemas. A MGS também não assinou o acordo coletivo para essas outras 3 funções que inicialmente se mantêm na MGS também, que, como eu falei anteriormente, faxina, artífice e mecanografia. Ela está numa briga administrativa com a prefeitura, segundo ela mesma, ela quer brigar até o fim por esses contratos, então ela ainda não assinou o acordo coletivo dessas 3 funções. Agora, Carol apresenta uma situação complexa de falta de professores nas escolas.
Como já temos abordado no Voz da Rede, o ano letivo de 2026 começou com uma falta de professores muito grande. Depois de muita briga da categoria do sindicato, a prefeitura nomeou 400 professores. Isso vai cobrir uma parte das faltas. O secretário de Educação precisa publicizar todas as vagas, nomear concursados para todas elas, para que não se mantenha o caos que se instaurou no início do ano para o início do segundo semestre letivo. Hoje, parte dessas vagas estão cobertas com aquilo que se chama na rede municipal de extensão de jornada ou dobra. Um professor que já tem um cargo, ele fica no outro turno cobrindo uma vaga. No segundo semestre, muitas pessoas provavelmente vão se aposentar e há normalmente um aumento do adoecimento. Se as pessoas que têm disponibilidade para as dobras ou para as extensões de jornadas já estiverem ocupando esses cargos vagos que ainda não tem professores nomeados para eles, a falta de professores não vai se resolver. Esse é um problema que a SMED precisa solucionar. Agora a Luana, do Sindirrede, fala sobre as verbas que deveriam chegar na escola para sua manutenção. As escolas de Belo Horizonte tiveram um corte de verbas que chega a 50% e até 2/3 da verba em alguns casos. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação não apresentaram uma justificativa para isso. Todo início de ano, as escolas constroem um plano de trabalho a partir das metas estabelecidas pela própria Secretaria e para cada meta existe um valor pré-definido, a depender do número de estudantes e do espaço físico das escolas. Nos últimos anos, as escolas já vinham trabalhando no limite. O plano de trabalho que foi entregue pelas gestões no final do ano passado foi alterado pela SMED no início deste ano. Além disso, as verbas que chegaram nas escolas são inferiores a esse plano já reduzido pela Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o relato de algumas direções, está tendo uma redução drástica que impede a escola de desenvolver e de fazer a manutenção do serviço com qualidade, pois os cortes variam de 25% a 50% e a gente tem casos também de escolas que estão funcionando com apenas 1/3 das verbas. Isso compromete todo o ensino da nossa cidade. Enquanto isso, a gente sabe que a receita de Belo Horizonte só cresce. Apenas no carnaval, a prefeitura anunciou um recorde em todas as áreas, inclusive na movimentação financeira, que chegou a 1,4 bilhão de reais. Todas as verbas da prefeitura crescem, tanto a receita total, a receita líquida, a receita por impostos e transferências, que é a que impacta diretamente na verba da educação. Então, qual é a justificativa para esse corte? A gente precisa voltar a se perguntar: cadê o dinheiro da educação em Belo Horizonte? E por fim, Carol discute a educação infantil, a valorização dos trabalhadores e o uso das verbas pela Prefeitura Municipal. A situação do apagão também impacta a educação infantil. Que além da questão de verbas e falta de professores, nós temos hoje um problema muito concreto na educação infantil municipal de Belo Horizonte. É uma tentativa de privatização e precarização da educação infantil. A privatização ela já acontece há bastante tempo com uma ampliação do número de matrículas das crianças de educação infantil para instituições parceiras ou conveniadas, que são instituições privadas que prestam serviço para a prefeitura. Isso significa que verba que deveria ser para a educação pública vai para instituições privadas, ainda que sejam instituições menores e que têm que seguir uma série de critérios. Isso significa sim retirar o dinheiro da educação pública que deveria ser investido em escolas públicas e próprias para outras instituições. E o outro problema, que é ainda mais grave, é a tentativa de precarização da educação municipal no âmbito da educação infantil. Além de um problema do currículo, que a prefeitura agora separou a estrutura da educação infantil em turno e contraturno e definiu o que é da perspectiva curricular, daquilo que as crianças têm que aprender na educação infantil, o que é mais importante, o que é menos importante, para que no turno seja dado pela professora e no contraturno seja dado por um monitor ou um oficineiro, que é um profissional terceirizado, que não tem formação em pedagogia e que vai atuar com as nossas crianças. Nesse primeiro
primeiro momento, ele vai atuar sob a supervisão de uma professora concursada. Mas sabemos que se a ideia vingar, muito provavelmente o professor será retirado e esse profissional vai atuar sozinho com as nossas crianças. Quando falamos isso, não estamos aqui criando nenhuma teoria da conspiração. A prefeitura já tentou implementar dessa forma lá atrás e o sindicato ganhou por meio da justiça e a prefeitura recuou. E agora ela volta com uma nova lógica do chamado Novo Integral da Educação Infantil, que significa, sim, uma precarização da educação infantil e do atendimento das crianças de 0 a 5 anos em Belo Horizonte. Diante de tudo que foi colocado aqui, é importante esclarecer. Nossa greve não é só por salário, mas também é parte da nossa reivindicação. Temos uma defasagem salarial de mais de 70% em relação aos reajustes do piso salarial nacional do magistério. A Secretaria de Educação enviou e-mail aos trabalhadores dizendo que o reajuste desse ano será equivalente à inflação acumulada de maio de 25 a abril de 26, o que representa algo em torno de 3,5%, abaixo ao reajuste do piso do magistério deste ano, que foi de 5,4%. Ocorre que a arrecadação da prefeitura aumentou mais do que isso. E se falarmos da verba específica da educação, o crescimento foi ainda maior. A questão é o que a prefeitura faz com a verba da educação e com o que ela arrecada. Um absurdo o desvio de dinheiro para empresas de ônibus. Nos últimos 3 anos, foram mais de 1,5 bilhão destinados para esse fim.